Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar sobre temas altamente interessantes. No programa de hoje nós vamos falar do mercado de grãos, mais especificamente da soja. Eu vou conversar com Wagner Andrade, ele é o CEO da DataRain. Ele é administrador e especialista em análise e projetos de sistemas. E nós vamos falar sobre tecnologia no agro. Vamos comentar do lançamento de CO2 pelos principais países do mundo e também vamos falar do preço do etanol hidratado. Vamos comentar da situação futura do El Niño. E eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos falar do mercado de hortifrutis. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de grãos, mais especificamente da soja. O mercado de grãos, dentro do segmento da soja, está atento às mudanças climáticas e dinâmicas internacionais que moldarão as próximas semanas. A influência das condições climáticas no Brasil continua sendo o fator preponderante e as perspectivas para esta semana indicam a ocorrência de chuvas, o que pode interromper a escalada dos preços e estabilizar os prêmios de exportação. E de acordo com dados divulgados na análise de mercados da Grão Direto, da consultoria Grão Direto, os produtores brasileiros enfrentam desafios consideráveis devido às condições climáticas adversas, resultando em perdas significativas de produtividade e também redução de área plantada. A expectativa do setor se concentra nos próximos relatórios que quantificarão essas adversidades e oferecerão insights cruciais sobre a produção brasileira de soja. Nos Estados Unidos, os níveis do rio Mississippi e também do canal do Panamá estão limitando o programa de exportação, levando ao encarecimento do frete. Apesar disso, a soja americana permanece mais cara do que a brasileira. O risco climático e o atraso da safra brasileira continuam impulsionando as compras chinesas de soja norte-americana. A recente vitória de Javier Milei na Argentina adiciona uma camada de complexidade ao cenário, intensificando a competição entre Brasil e Argentina. O foco da concorrência recai especialmente sobre o farelo e também a carne bovina. E agora vamos falar da situação futura do El Niño. À medida que o verão de 2023-2024 se aproxima, as projeções climáticas indicam a continuidade de um El Niño forte, com temperaturas da superfície do oceano potencialmente excedendo 2 graus centígrados acima da média. Este fenômeno, conhecido por sua capacidade de alterar padrões climáticos globais, tem implicações significativas para a safra de verão no país, especialmente considerando o pico de sua intensidade previsto para dezembro e janeiro. Projeção de anomalia da temperatura da superfície do mar, valores acima de 0,8 graus centígrados no mês são considerados como limiar do El Niño, de acordo com o Bureau de Meteorologia australiano. O El Niño é caracterizado por um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, o que afeta a circulação atmosférica e, por consequência, os padrões de chuva e temperatura em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Para os agricultores brasileiros, este fenômeno pode representar tanto oportunidades quanto desafios. Historicamente, durante um El Niño, algumas regiões do Brasil experimentam aumento excessivo de chuvas, enquanto outros enfrentam muitas secas. Isso significa que, enquanto algumas lavouras podem se beneficiar de uma maior disponibilidade de água,
outras podem sofrer com estresse hídrico. Por exemplo, culturas como soja e milho, predominantemente na safra de verão, geralmente se beneficiam do aumento das chuvas em áreas-chave de cultivo, potencialmente levando a rendimentos mais altos. Contudo, os excessos provocados pelo El Niño podem trazer impactos significativos, como a redução na produtividade e na qualidade das culturas. Além disso, a possibilidade de que o El Niño se estenda para 2024, mesmo com previsões apontando para um retorno à neutralidade, sugere que o plantio da safra de inverno também poderá ser afetado. E agora eu vou conversar com Wagner Andrade. O Wagner Andrade, ele é o CEO da DataRain. E ele é administrador, especialista em análise e projeto de sistemas, e nós vamos falar de um tema importante, nós vamos falar de tecnologia no agro. Wagner Andrade, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema muito interessante. Tudo bem? Tudo bem, Antônio. Muito obrigado. Excelente dia para você e para todos os seus telespectadores. É com uma satisfação muito grande que nós estamos aqui na TV Agro. Nós ficamos realmente bastante honrados com esse pedido, esse convite para nós fazermos essa entrevista. Wagner Andrade, me fala um pouquinho da DataRain. O que é a DataRain, aonde vocês estão e o trabalho que vocês fazem? Perfeito. O nome da empresa, né, DataRain, é chuva de dados, né? Porque efetivamente, quando nós falamos da vida moderna, tudo gravita em torno dos dados. E particularmente, como nós somos uma empresa com uma forte especialização na computação em nuvem, né? A gente justamente no momento da criação da empresa nós pensamos o que vem de bom das nuvens. Puxa, o que vem de melhor é justamente a chuva, que é a base da vida, é a base do plantio, a base da agricultura, tá? A base efetivamente de todo o ciclo de vida que nós temos no país, tá? Então, a DataRain é exatamente isso, uma empresa que trabalha muito fortemente com gestão de grandes volumes de dados, tá? Esses grandes volumes de dados são aplicados em diversas áreas, tá? Nós temos uma especialidade particularmente forte na área de inteligência artificial, de analytics, né? E, obviamente, trabalhamos muito fortemente também na implementação de grandes projetos de computação em nuvem, no sentido de que as organizações possam ter, tá, à sua disposição a tecnologia de ponta, tá, por custos que são cada vez mais acessíveis, tá? Eu já sou, de certa forma, um veterano nesse mercado da tecnologia de informação, tenho mais de 30 anos nesse mercado, já trabalhei durante muitos anos com supercomputadores, né? Mas há 15 anos atrás, por exemplo, quando a gente fazia um projeto de um supercomputador lá para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre a especificação do computador e a montagem dele levava mais de um ano, tá? Hoje, com uma sequência de cliques na nuvem, tá, a gente consegue destinar a mesma capacidade computacional, volume ultra alto de capacidade computacional para uma organização e por uma fração do preço que custavam esses supercomputadores há alguns anos atrás. Então, isso está trazendo uma revolução brutal em todas as áreas de conhecimento. E, obviamente, a agricultura, ela também é um segmento, uma indústria, que está se beneficiando fortemente deste movimento, tá? Então, eu até comentei aqui com vocês do INPE, e um pouquinho antes de nós iniciarmos essa entrevista, eu estava ouvindo suas notícias, você estava falando sobre o fenômeno El Niño, as mudanças climáticas que estão acontecendo, tá? Isso altera bastante a questão de tempo e, consequentemente, de projeções de plantio. Então, hoje, o agricultor brasileiro ele é extremamente bem conectado, ele acompanha em tempo real as cotações das principais commodities, ele vê justamente como é que a dinâmica, né, dos acontecimentos globais estão afetando isso e faz o seu planejamento baseado, inclusive, numa visão de médio e longo prazo, de 2 a 5 anos, para que ele possa justamente ter um planejamento extremamente preciso, no sentido de, dadas as projeções das condições climáticas dos próximos anos e dadas as condições do mercado, tá, se
fazemos ou não um investimento, por exemplo, na expansão da área plantada. Tá, e é aí que entra a DataRain. Quer dizer, a DataRain ela faz o meio de campo entre o futuro e a realidade hoje que nós estamos vivendo. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. Então, por exemplo, tem um conceito que nós utilizamos bastante, que é o chamado Data Lake. O que é o Data Lake? Né? É um depósito gigantesco, um lago de dados. Né? Então, basicamente, o que nós fazemos quando nós estamos falando na aplicação, por exemplo, de Data Lake na área agrícola? São várias as aplicações, tá? Tem desde exatamente daquele processo que a gente, a partir de uma análise de composição do solo, tá? O sistema vai calcular quais são as melhores formas de se fazer uma correção de nutrientes, tá? Como também na melhoria genética de espécies, tá? No desenvolvimento, por exemplo, de defensivos naturais contra pragas, tá? Porque essas áreas de conhecimento são todas muito associadas. Tá? Quando nós falamos de genética, nós estamos falando sempre da necessidade de manuseio num volume brutal de dados. Quando nós falamos de meteorologia, a mesma coisa. Tá? Quando nós falamos especificamente de aprimoramento de espécies ou criação, né, de defesas em que a gente, por exemplo, implemente o conceito da agricultura regenerativa, tá? Na verdade, o que a gente está fazendo aí é aplicando o conhecimento, tá? Conhecimento acumulado ao longo de décadas, que está acessível, tá? Em grandes lagos de dados, e através da utilização da inteligência artificial combinada com esse volume brutal de dados, nós conseguimos ter insights bastante interessantes acerca das decisões que vão afetar o negócio agrícola. Interessante esse trabalho que a DataRain vem fazendo. Eu estou conversando com Wagner Andrade, ele é o CEO da DataRain, vamos dizer, uma empresa que faz o planejamento aí da sua, vamos dizer, da sua propriedade rural, da sua empresa, a longo prazo. E isso é muito interessante, haja vista que nós estamos vivendo aí situações principalmente climáticas, que o agro precisa demais de água, dessas condições, para poder sobreviver. E essa projeção, vamos dizer assim, esse trabalho futuro que a DataRain presta, é um trabalho altamente interessante. Wagner Andrade, infelizmente nosso tempo é curto, mas eu quero trazê-lo mais vezes, nós precisamos conversar sobre isso aí, mostrar para a população que existe condições hoje de um planejamento a longo prazo, que é o que nós estamos precisando. E você que está nos acompanhando, se quiser entrar em contato com o Wagner, tem o telefone dele, que é o 11, o DDD 11, é o 95640-2895. 11 95640-2895, ou então www.datarain.com.br. Entre em contato com o Wagner, é um negócio altamente interessante e é o futuro nas nossas mãos. Wagner Andrade, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo. Um grande abraço e pode ter certeza, você vai voltar aqui novamente, tá bom? Não, com certeza será um prazer, tá? Nós temos inclusive alguns projetos bastante interessantes nos quais nós desenvolvemos que tem impacto direto na agricultura, tá? O primeiro projeto de grande porte que nós fizemos foi justamente para o INPE, para calcular exatamente qual era a capacidade de retenção que a floresta amazônica faz dos volumes brutais de carbono e, consequentemente, como isso impacta o clima global e, obviamente, toda a questão relacionada justamente ao impacto das mudanças climáticas na produção agrícola. Tá certo. Meu irmão, muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Muito obrigado a todos, um excelente dia a todos. Obrigado a você e aos seus telespectadores. Obrigado. Muito obrigado. E depois do intervalo, nós vamos conversar sobre a situação dos hortifrutis. É um minutinho só, nós voltamos já. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu.
Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrim 20 anos. Com você para proteger. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. Casa na fazenda, casa na cidade, casa com você. Casa do Pica-Pau, casa com você. Casa do Pica-Pau, faz acontecer. Casa do Pica-Pau, casa com você. Casa do Pica-Pau, faz acontecer. Casa do Pica-Pau, casa do Pica-Pau, casa do Pica-Pau. Do agronegócio, Casa do Pica-Pau, casa com você. Na promoção Virada da Sorte 99,5, você pode começar 2024 com o bolso cheio. Participe e concorra a um cartão de débito no valor de R$4.000. Inscreva-se e envie as 3 senhas da sorte que você ouviu em um mesmo dia pelo site radio995fm.com.br. Promoção Virada da Sorte 99,5 FM. A rádio que sorteia os melhores prêmios todo dia. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça à Rede Team. Baixe o novo aplicativo do Clube Barão e economize muito no supermercado. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Cara, o programa hoje tá quente. Tá quente demais. A Gabi sabe tudo, filho. A Gabi sabe tudo. Gente, é uma atrás da outra. Hoje, 2h15 da tarde. Vocês já notaram que o programa tá faca na caveira. Fofocalizando. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Caldrim. 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta. E agora nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos comentar do lançamento de CO2 pelos principais países do mundo. Todos os anos, 36 milhões de toneladas de CO2, gás carbônico, principal motor das alterações climáticas no planeta, são liberadas na atmosfera. A maior parte dessas emissões provém da utilização de combustíveis fósseis, da geração de energia não renovável e de atividades humanas poluentes. Travar esta tendência tornou-se um objetivo primordial para as nações, mas a forma como está a obrigação é partilhada entre países e indivíduos. Tem criado uma controvérsia contínua. A principal razão é que nem todos os países enfrentam o mesmo nível de responsabilidade em relação à crise climática, devido ao fato de a quantidade de gás carbônico que cada país produz variar drasticamente. O último relatório da Organização da Meteorologia Mundial observou que durante o último ano, registrado 2020, a concentração de CO2 na atmosfera bateu outro recorde, apesar da queda nas emissões durante a pandemia. Especificamente, a concentração atingiu 413 partes por milhão. Isso em 2020.
significa 149% superior aos níveis pré-industriais em 1750. No entanto, a maior parte desta poluição provém de alguns países. A China, por exemplo, está em primeiro lugar. Ela gera 31% de todas as emissões prejudiciais no mundo, enquanto os Estados Unidos são responsáveis por 14%. A Índia emite 7%. Esse trio, junto, são responsáveis por 51,7% das emissões de dióxido de carbono de todo o planeta. E agora eu vou falar um pouquinho do etanol. A moagem da safra 22-23 vai se aproximando do fim e os preços do etanol hidratado seguem em queda no mercado spot, principalmente no estado de São Paulo. Do dia 13 ao dia 17 de novembro, o indicador CPEA-Exalc teve em média R$ 2,14 por litro. Isso já líquido de ICMS, PIS, COFINS, uma queda de 2% frente ao período anterior. Segundo pesquisadores do CPEA, demandantes reduziram o ritmo de compras, se mostrando abastecidas com as aquisições realizadas anteriormente do lado vendedor. Agentes de usinas, com volumes expressivos de etanol nos tanques, precisaram ceder nos preços. Além disso, as fortes desvalorizações do petróleo nas últimas semanas também influenciaram o mercado em São Paulo, à medida que geraram expectativas de que a Petrobras possa reajustar negativamente o preço da gasolina nas refinarias. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira. O Josué, ele é gerente técnico da Ceasa e nós vamos falar justamente de hortifrutis. Como é que anda esse mercado, principalmente agora, nesses últimos meses aí, muito sol, falta de água e agora começou a chover. Não está muito bom não, mas já está melhor do que estava. Josué Lopes Siqueira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Está tudo bem? Está tudo bem, muito bom dia. Josué, esses últimos meses aí nós tivemos um problema sério de falta de chuva e fez com que até os produtos subissem um pouco de preço. Nós temos lá na região sul do país, nós tivemos aí excesso de chuva, que também prejudicou a produção. Então, aqueles estados, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, geralmente vêm comprar aqui do pessoal de São Paulo, de Goiás. Enfim, como é que está o mercado hoje, fazendo um comparativo com a época da seca? Olha, começou a dar uma leve amenizada, né? Mas ainda, eu destaco ainda 3 culturas aqui que estão com valores bem acima do normal, que é a vagem, o pepino e o chuchu. Eles tiveram uma alta bastante elevada, né? Vagem, pepino e chuchu. Exatamente. Esses 3 aí foram os que sofreram maior incidência, né? E essa semana, com o período chuvoso, começou a melhorar, inclusive a queda do tomate, nós registramos a queda do tomate. O tomate também teve lá em cima um bom tempo e começou a declinar também. E agora, no segmento das frutas, nós temos a banana maçã, que já é uma questão da entre safra, né? A caixa de banana maçã já está sendo praticada no mercado a R$ 140, um preço bastante elevado, né? E é uma situação que vai perdurar aí por mais tempo, até talvez final de março. Começa a baixar um pouco o preço. A banana maçã está meio cara. Isso. Nós temos aí batata também está meio cara, vagem está cara, pepino, chuchu, repolho, né? A melancia também começou a subir, acabou a safra, praticamente acabou a safra goiana, né? E agora já está vindo a melancia de São Paulo, está vindo da Bahia, do estado da Bahia. Então ela já está hoje em torno de R$ 3,00 o quilo da melancia. Não, mas é só 3, né? Mas pega uma melancia de 20 quilos, de 15 quilos, quando é que vai ficar aí, né? Agora, Josué, perspectivas de produção agora, que nós estamos começando a querer entrar na época das águas, está tudo atrasado. Né? Nesse momento em que nós estamos saindo de um período de uma estiagem bastante severa, a perspectiva agora, com esse início de chuva, é começar a cair de preço, dar uma melhorada. E principalmente esses 3 aí que eu citei, devem
baixar de preço. Chuchu, Agora, pepino e a vagem. Isso. Então, aí quando chegar agora, não se sabe ainda como é que vai ser também as precipitações de chuva aí a partir de janeiro, que normalmente esse período de janeiro e fevereiro é um período mais crítico, com os valores mais elevados. Né? Então, esses últimos 2 anos a gente tem registrado preços bastante elevados, quase que no geral das hortaliças, né? Mas, vamos dizer assim, cada ano é uma história, né? Não se sabe como é que vai ser esse ano agora que entra, agora os 2 primeiros meses do ano, como é que vai ser a questão da chuva. Josué, eu fui a 3 supermercados agora, nessa semana, e eu estava observando o seguinte, principalmente o tomate, a qualidade do tomate e a qualidade também de algumas folhosas. Parece que não está assim muito boa, né? As folhosas é justamente em função da estiagem intensa. Hoje, sexta-feira, eu estava conversando, foi semana passada, não lembro bem o dia, ele produz alface. Falou assim, Josué, não tem como, você molha de manhã, molha de tarde, mas elas estão queimando, o sol está muito forte, queima tudo, abaixa a umidade. Estou tendo uma dificuldade muito grande de produzir um alface com qualidade, porque elas estão queimando. Né? Isso no caso das alfaces. Né? Agora, a questão do tomate, isso é muito relativo, porque está tendo bastante oferta do produto, né? E às vezes, algumas são fim de safra, onde o tomate já está amadurecendo, aí compra o produto já, vai para o supermercado já maduro. Às vezes compra até por um preço mais barato, né? Com certeza, aí leva isso para o supermercado já maduro e chega lá, né? Ele sai da Ceasa fresco, né? Só que vai para o supermercado, ele fica lá 1 dia, 2 dias, vão retocando ali, vão fazendo uma maquiagem. Uma maquiagem, vai coletando aqueles que vão estragando, e assim, às vezes, a questão não é lá no atacado, a questão é mesmo lá no varejo, é que está sendo... na ponta final. Na ponta final, é que às vezes está sendo, o produto está perdendo a qualidade. E é bom lembrar também que, às vezes, dependendo do supermercado, dependendo do varejista, você vai comprar. Tem o produto de primeira linha, segunda linha e terceira linha. A maioria das vezes eles misturam o de primeira com o de segunda. Isso é quase que geral, né? Para maquiar bem mesmo. Justamente, põe dão aquela misturada. Quer dizer, põe uma caixa boa de um, 2 caixas do mais ou menos. Exatamente, porque o de segunda, por exemplo, ele também é mais barato, quase 50% mais barato. Então, aí ele tem condição, por exemplo, de oferecer uma promoção, alguma coisa assim. Entendi. Então, eu acho que está muito bem explicado e era um ponto que eu gostaria de ter falado já há mais tempo e não falei, não. Eu me esqueci. Mas existe esse detalhe. Nesses supermercados que eu fui, por exemplo, são supermercados assim de classe média mais para baixo, então ele tem que oferecer um produto, vamos dizer, você não pode oferecer um produto como oferece um Carrefour. Exatamente. Então, aí já é mais ou menos por aí, né? nessa linha mesmo. De pensamento, né? É, isso mesmo. Josué, então, só para a gente finalizar, a tendência agora é que os preços deem uma baixadinha. Deu uma baixadinha, né? E esperar agora, final do ano, desse ano agora, o período festivo, alguns vão ver, aí o foco mais vai ser para as frutas finas, mas depois, em outra oportunidade, a gente fala das frutas finas. Tá combinado. Tá certo. Josué, obrigado, meu irmão. Um prazer, de nada. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.